Olá, amigos. Paz seja com todos, amigos do canal do Voz do Reino. Deus abençoe a todos. Que o Senhor fortaleça cada um, em o nome do Senhor Jesus. Estava em um momento de oração e Deus me deu uma palavra. Eu quero compartilhar com os amados irmãos do canal. Que essa palavra possa ser bênção na vida de todos, em o nome do Senhor Jesus. É algo especial. Amém, queridos? Se inscreva no canal, ative o sininho, louve ao Senhor, em o nome de Jesus. Esse canal tem um propósito de ser só bênção, é tudo para o reino, para a glória dele, em o nome do Senhor Jesus. A palavra que eu quero dividir com os meus amados irmãos, ela se encontra no livro segundo escreveu Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 4. Amém? Diz assim esta palavra: quando acabou de falar, disse a Simão: vai para águas mais profundas e lançai vossas redes para pescar. Amém? Quero agradecer a Deus por esta palavra, por este momento. Que o Senhor seja exaltado, que o nome dele seja derramado, seja anunciado, que a glória do seu reino venha sobre nós e nos fortaleça e nos dê entendimento e graça nessa hora. A todos quanto esta palavra puder alcançar, que seja bênção na vida dos meus amados irmãos. Bom, meus amados, esta palavra é um acontecimento que Lucas vem narrando. Foi no chamado do Senhor Jesus Cristo. Foi no chamado de Pedro. Foi quando Jesus começa a se revelar ali a Pedro e vai chamá-lo. O interessante desta palavra é que ela é uma palavra que diz muito aos nossos dias, à nossa vida, à nossa maneira de servir a Deus. Veja bem, Jesus ele está à beira da praia e uma grande multidão começou a apertá-lo, de forma que ele usou de uma estratégia. Ele adentra num barquinho. E este barco, diz a palavra de Deus, que é o barquinho de Pedro. É o barco o qual Pedro utilizava para pescar, que era o seu ganha-pão, o seu ofício, ele era um pescador. E o interessante nós vemos é que vai ficar, o cenário é uma multidão à beira da praia. Jesus entra num barco para poder falar com as pessoas e de uma forma que fosse mais favorável, para que ninguém ali lhe apertasse. E o interessante é que quando ele entra no barquinho, ele dá uma ordem a Simão Pedro. Ele fala para Simão: afasta-te um pouco da margem. E neste momento é bastante interessante essa presença de Jesus nesse barco. E o que isso tem a ver com as nossas vidas, o que isso tem a ver com o nosso dia a dia. Veja bem, se nós olharmos para esse cenário, nós vamos identificar muito bem um cenário de nossas vidas. Há pessoas que estão à margem, há pessoas que têm uma certa intimidade e oferecem a Jesus algo. Mas olha, Jesus não olhou, não foi ele que entrou? Sim, Jesus entrou no barco. Mas você veja bem que ao dizer para Pedro, para ele distar um pouco ali da margem, Pedro poderia se negar, falar para ele: sai do meu barco, este é um barco de pesca, eu não tenho nada a ver contigo. Simplesmente. Nessa fase das nossas vidas, do nosso caminhar em Cristo, está ali nos atribuído o aceitar ou rejeitar. Cristo está sempre colocando isso para as nossas vidas, sempre nos colocando isso. Aceitamos ou rejeitamos aquilo que Ele está nos oferecendo. É como mais ou menos você está num culto e alguém pergunta para você: alguém quer aceitar Jesus depois de uma ministração, uma palavra? Está sobre a posse da sua decisão aceitar ou não aceitar, levantar suas mãos, aceitar Jesus ou não. Você pode continuar como estes que estavam ali à beira da multidão.
Alguém pode, naquela multidão, ao ouvir o ensinamento de Jesus, falar: Senhor, entra no meu barco também. Jesus escolheu o barco de Pedro. Pedro aceitou essa escolha, aceitou ficar com ele. Obedeceu a sua voz e se distanciou um pouco da beira do mar. Naquela faixa de areia onde estava a multidão, Pedro se distancia com seu barco. E é importante que nós, neste caminhar com Jesus, aprendamos isso e aceitamos essas primeiras ordens. Porque quem quer caminhar com Jesus, ele não pode caminhar sem obedecer ao seu Senhor, sem obedecer à sua voz. E de estar ali da margem é sair daquele senso comum, onde milita todo mundo, onde coisas ali são normais, porque ali na faixa de areia estão todos aqueles que estão ouvindo, mas ao mesmo tempo estão também ouvindo as coisas que provêm do mundo, aquelas coisas normais do cotidiano. Jesus quer um nível de intimidade com os seus um pouco maior. Pediu para Pedro de estar e ali começou a ensinar. Quem faz isso e aceita Jesus no seu barco e obedece a essa voz, ele vai ter um aprendizado diferenciado. Um aprendizado diferenciado. Aí você pode estar me perguntando, mas o que tem a ver isso com o texto que você leu? Com o fato de Jesus dizer para Pedro: ó Pedro, vai agora para águas mais profundas. Muitas das pessoas que estão a me ouvir têm o desejo de ir para uns lugares mais profundos de intimidade com Deus, aquilo que nós chamamos de níveis mais profundos de conhecimento, nível mais profundo de intimidade, níveis mais profundos no nosso relacionamento com Jesus. Mas é importante, para que nós possamos passar para um nível mais profundo, possamos passar primeiro por um posicionamento em que Jesus nos distancia destas coisas meramente comuns, ao qual a gente pode ouvir a voz de Jesus com maior nitidez, ao qual nós podemos ter uma intimidade nesta presença, porque Pedro estava privilegiado ali, porque ele estava bem próximo de Jesus. Era um privilégio naquela localidade, diferentemente de muitas pessoas que estão à margem. Elas não têm esta possibilidade. Elas não vão desfrutar esta mesma graça de estar tão próximo de Jesus como Pedro estava desfrutando. As pessoas que ficam na margem, elas ficam mais distantes. As pessoas que ficam mais na margem não ouvem as coisas com maior nitidez. Pedro não. Pedro tinha esse privilégio. Pedro aceitou Jesus no barco, e se você aceita Jesus no seu barco, permita que ele te conduza, aceite a sua ordem, se distancia um pouco desta margem, permita-se ir a um local, uma faixa, em que você pode ouvir com maior nitidez a voz do Senhor e aprender com o Senhor. É muito comum nós, no começo, nos primeiros passos, não termos ainda um nível de intimidade com Jesus. A nossa oração, ela é uma oração mais restrita, uma oração diferente, uma oração muitas vezes que a nossa mente ainda está tão presa na terra, a gente dobra o joelho para orar ou está orando, mas a nossa mente ainda está muito irradicada, a gente fica muito presa a tempo, quanto tempo, a nossa oração não é num nível mais profundo, a gente não tem tanta alegria, não há aquele desejo como alguém que já está caminhando com Jesus, já recebe ensinamentos, já esteve nessa faixa de distanciamento, já aprendeu face a face com o Senhor. Aí nessa face, a nossa oração ela já passa para um nível mais diferenciado, a nossa leitura ela já é uma leitura de mais prazer. E eu quero convidar você a aceitar estes ensinamentos de Jesus. Eu quero partilhar com você este processo, que você possa estar no nível de distanciamento necessário para que o teu aprendizado cresça. Muitas vezes a nossa oração ela passa simplesmente por um processo de dobrarmos os joelhos e só chorarmos. Não tem palavras, mas essas pessoas que estão nesta condição, não desanime. Porque quando você não tem palavra, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Há momentos que a nossa oração ela é uma oração de puro lamento.
porque as condições da nossa vida nos levam a isso. Mas não se preocupe, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não se preocupe com isso, isso é só processos, isso é só momentos, é só aprendizado. Deus está lhe oportunando um caminho de grande aprendizado. Pedro ficou ali, distante da margem durante um período de tempo em que Jesus ministrava o seu ensinamento, até que recebeu esta palavra: Pedro, vamos para águas mais profundas. E é interessante isso, queridos. Talvez você esteja almejando estas águas mais profundas, porque na faixa litorânea mais distante da margem, é uma faixa que nós olhamos muitas coisas, vemos outros vindo com pescas maravilhosas, vendo outros num nível mais profundo e nós desejamos. E você acha que o seu tempo não vai chegar, você acha que o seu tempo nunca vai chegar. Você fica olhando para as pessoas e parece que com elas tudo vai acontecendo. Há um nível de intimidade com elas e Jesus muito mais profundo. E você pensa, por que eu só fico aqui? Fique, espere, tenha paciência. Esperai com paciência no Senhor é só aprendizado. Ao momento que você estiver firmado e forte, o Senhor vai te dizer também, vai para as águas mais profundas. Há um tempo de ir para este lugar de águas mais profundas. Há um tempo de ir para uma intimidade mais profunda. Há um tempo de ir a um lugar de intimidade mais profunda. E por que eu digo para você esperar? Por que você não pode ir para águas mais profundas? Porque naquele lugar de águas mais profundas é um lugar que não cabe mais a indecisão. É um lugar que não cabe mais a não sei, talvez, não vou não. É um lugar de águas mais profundas, é um lugar de intensa obediência. É um lugar que você ouve a voz e acata, por mais difícil que ela possa ser, ou por mais estranha que ela possa soar, ou por mais angustiante que ela possa ser, é um lugar que não se discute, que não se contesta, é um lugar que se obedece, porque você vai ser vocacionado por uma voz, e uma voz que dá uma palavra. E Pedro, ele precisou passar por este momento, por este lugar, onde ele aprendeu, para quando o Senhor Jesus disse para ele, Pedro, vá para águas mais profundas, ele tinha maturidade suficiente para dizer, Senhor, pesquei a noite inteira e não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. Este é um lugar específico, querido. Não é um lugar de contestamento, não é um lugar de dizer, não sei não, Senhor, será que vai dar? É um lugar de obediência, é um lugar que você vai porque ouviu uma voz de uma palavra que te disse, vai para águas mais profundas e lança as tuas redes. É um lugar que, aleluia, para muitos parece ser estranho, porque, olha, nós já recolhemos os barcos, nós estávamos lavando as redes, já fomos para este lugar e vimos que não pegamos nada, não conseguimos pescar nada a noite inteira, mas quem passou pelo lugar de aprendizado entende que aquele que mandou ir é fiel e poderoso para fazer coisas muito mais abundantes e mais produtivas do que nós esperamos e pensamos. Por isso é um lugar que não cabe a indecisão. Por isso é um lugar que não cabe contestamento, é um lugar de obediência. Por isso precisamos ficar à margem, ouvir e aprender, maturar, passar por processos em que Deus vai amoldando o nosso coração para chegar naquele lugar de águas mais profundas. E eu louvo a Deus, querido, por este momento, e que esta palavra possa fluir no vosso coração, que esta palavra possa intensificar a sua vida em Cristo e te trazer desejo de estar naquele lugar, mas muito mais o desejo de ficar no lugar de aprendizado.
que você passe todas as etapas, que você caminhe com Cristo em todas as etapas. Não queira pular fases, não queira ir para o mar profundo se ainda não te cabe, se ainda não vos chegou a sua hora, se ainda você não tem capacidade para receber uma palavra num lugar mais profundo, porque o Senhor pode simplesmente fazer você sair do seu barco e andar sobre as águas. E aí, quando você ainda não tem a devida maturidade, o suficiente para receber uma palavra desse tipo, você vai olhar para o vento, vai olhar para as dificuldades e vai naufragar. Mas louvado seja Deus, que Deus é sempre misericordioso e estende a sua mão e nos leva de volta para o barco, para um novo aprendizado. Querido, que a paz reine no vosso coração, que você seja fortalecido nesta palavra. O Senhor me deu esta palavra depois de um momento de intensa oração. Passei um dia muito difícil, um dia em que o corpo físico estava macerado, um dia que eu passei muito mal, mas não desisti. Fui orar e aí o Senhor me deu esta palavra. Louvado seja Deus por este momento. Ative lá o nosso sininho, se inscreva neste canal, que Deus abençoe a sua vida e te fortaleça em tudo. Vou orar por vós, soberano Deus e eterno Pai. Que esta graça emanada, Senhor, através desta palavra, possa alcançar aqueles que precisam ouvi-la. Esta palavra seja rema na vida de muitos, meu Pai. Que esta palavra seja cura, libertação, que esta palavra traga paz, que essa palavra traga edificação e fortalecimento, que leve pessoas a níveis mais profundos de intimidade, níveis de relacionamento mais intenso com o Senhor, níveis, ó Pai eterno, em que o Teu nome, Senhor, é revelado de uma forma extraordinária, em que a Tua glória seja derramada. Ó Pai querido, é tempos difíceis, mas nós louvamos o Teu nome, porque nós retemos a Tua palavra. Aleluia, nós somos daqueles, Senhor, aleluia, que perseveramos na sã doutrina para o louvor de Tua glória. Que a paz do Senhor esteja sobre cada coração, que o grande amor do Pai, aleluia, que o Deus Consolador se manifeste na vida de todos em o nome do Senhor Jesus. É o que eu desejo a todos. Paz seja com todos e até a próxima, queridos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.